Vocês chegaram a notar que os veículos tradicionais de comunicação aqui desse estado estão pegando um pouco leve, digamos, amenizando a situação de Odorico Romano, não criticando tanto quanto se deveria. E aí é uma crítica que eu faço aos veículos tradicionais, porque os identificados até estão cobrando legal. Mas o porquê disso, gente? Vocês sabem, vocês perceberam? Vocês estão notando uma tendência que já se repete desde a última gestão, a de Alberto Guerra, quando a gente falava lá na Coreia do Norte? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui, tá? Por que que eles pegam tão leve? Mesmo as pessoas que batiam com força em Alberto Guerra, e eu não estou dizendo que não tinha que bater, batem fazendo um carinho em Odorico Roman e seus blue caps na gestão do Grêmio. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui, então deixa o like. Ajuda a gente no like aí, pô. Like é de graça. Te inscreve no canal, estamos rumo aos 20 mil. Falta pouco, bem pouco mesmo. Então ajuda a gente aí, tá? A chegar nesses 20 mil, tá? Comenta. Por que que tu acha disso? E claro, também hype aí, chegar em todo mundo, num público ainda maior. Vamos lá, gente. Tenho notado, e essa coisa me incomoda desde a gestão passada, assim, tá? Precisa de treinador para dar entrevista, eu não tô nem falando que tem que vir aqui no meu canal, que é pequeno, dar entrevista. Mas precisa dar entrevista é sempre pro Grupo RBS, ou é na Bandeirantes, ou é tal. Alguém viu o Odorico Roman numa rádio identificada aí? Seja Bagé, seja Imortal, ou Bagé TV, ou Rádio Imortal. Alguém viu? Isso só lá no começo, né? Na primeira semana lá de gestão. E por quê? Por que que os veículos identificados não têm a mesma primazia? Não tem o mesmo reconhecimento para levar os profissionais lá? Técnico Luiz Castro também não vai. Mas para a RBS dá entrevista exclusiva, né? Pro Duda Garbi, que é um cara que não faz críticas, faz as entrevistas, dá uma carninha lá, os caras vão. Mas por que que os veículos tradicionais passam tanto o pano assim, cara? Tu vê alguém ousar criticar numa rádio gaúcha, numa rádio Bandeirantes, o Alexandre Leitão, por ainda não ter patrocínio master? Não, todo mundo entende e tal, tá tudo certo. Tu vê alguém criticar o Odorico por dizer que o clube tá sem dinheiro, não tá pagando direito de imagem e ventilarem o nome de Bitelo numa janela? Não. Inclusive foi numa... Curioso isso, né? Foi numa rádio tradicional, a Rádio Gaúcha, através do Simon Bianchini, que se falou em Bitelo. Mas que sentido que faz o Bitelo? Que sentido que faz? Se o Grêmio não tem dinheiro. Isso tudo a gente vai porque é o interesse, né, cara? E infelizmente a gente continua com a nossa Coreia do Norte. Eles falam sempre para os mesmos quando eles querem, como eles querem. As informações saem através quase sempre dos mesmos, a não ser por um milagre que os jornalistas, assim como eu, identificados conseguem fazer de vez em quando, de achar uma informação que outra. E tá cada vez mais difícil, tá? Tá cada vez mais difícil. O Grêmio não se comunica com a sua torcida. O Grêmio só se comunica com quem quer. Ou com quem acha e tal. Enfim. Cara, isso me enraivece um pouco porque muito torcedor, e aqui eu não tô defendendo que fale pra rádio A ou B, mas que falem com A e B. Lá e aqui. A rádio tradicional e a quem tá no YouTube, quem tá na internet. Tá. Cara, é o mínimo. É o mínimo. Vocês prometeram isso durante a eleição, tá? Vocês prometeram. Vocês prometeram. E ninguém botou uma arma na cabeça de vocês e obrigou vocês a serem a direção do Grêmio, fazer uma chapa e ser a direção do Grêmio. Não, vocês brigaram por isso. Vocês foram aí inúmeras entrevistas, fizeram aí todo um circuito de entrevistas, falaram, fizeram campanha, fizeram isso, pediram voto, pediram não sei o que pra estar aí. E eu lembro nas sabatinas que fizeram, principalmente ali na collab da Imortal com o Bagé, que era canal do Bagé, ainda na época não era Bagé TV, vocês falaram que ia tratar todo mundo do mesmo jeito. Daí eu que faço live pós-jogo, peço credenciamento para ir na zona mista, não me dão a zona mista. Eu posso ir na arquibancada, eu posso fazer serviço ao redor do campo, fazer qualquer conteúdo, mas vem bem claro no e-mail para mim, sem zona mista. Mas daí o cara que não tá na transmissão, que só vai escrever uma matéria daí pro site ge.globo tá lá dentro, na zona mista.
E quem faz o conteúdo ao vivo pós-jogo sou eu. Mas eu não ganho direito de ir lá por quê? E aqui eu tô dando meu exemplo agora porque acontece. É a quinta ou sexta vez seguida que eu peço credenciamento que não me concedem zona mista. Eu pedi agora, eu tinha um jogo contra o Corinthians, daí eu nem fui, né, cara? Porque eu necessito da internet, da estrutura pra fazer uma live pós-jogo lá, né? Preciso botar meu computador em algum lugar, não posso sentar no chão, no meio do corredor da torcida lá e começar a fazer. Mas vê se alguém, qualquer um, quantos profissionais o grupo RBS, o grupo Bandeirantes, a Rádio Grenal bota dentro da zona mista. Eu aqui no meu canal sou só eu. Só eu ia pra lá. Tá? Fica a pergunta. Por quê? Fica a pergunta por que toda hora tem alguém falando nas rádios tradicionais ali da gestão. Por que eles sempre têm tanta informação? Ah, eles são bem informados. São bem informados que vocês vazam para eles. A maioria das coisas. A não ser quando vocês ficam bravinhos com alguém de lá. Aqui, quando eu falo vocês, eu tô falando diretamente com a direção do Grêmio, tá? Atual. Quando vocês ficam bravinhos com alguém que a gente sabe que aconteceu e param de dar informação e a fonte dessa pessoa seca. Aconteceu. Vocês ficaram bravinhos com um lá da RBS. E pararam de dar informação para ele por um tempo. Tanto que daí quando vocês foram falar, e quando vocês decidiram falar, vocês não falaram aqui. Vocês foram falar lá numa rádio do Uruguai sobre o Matias Areço, vocês lembram? E vazou por lá, daí aqui ficaram, meu Deus, por que foi falar lá, não falou aqui? Não é pela imprensa do Rio Grande do Sul, tá? É por não falar na rádio que ele queria. O Pedro Ernesto, que eu cito o nome, ficou chateado. Reclamou num sala de redação que foi dar entrevista fora. E não deu entrevista aqui. Isso a gente passa toda hora com vocês, tá? Eu não tô nem falando da entrevista, porque não, aqui não é um canal de entrevistas, tá? Eu não entrevisto ninguém. Aqui nesse canal. Aqui nesse canal eu só quero, tipo, sei lá, cara, poder ir na zona mista. Quando tem 15 de vocês lá, entre operadores, repórteres, os três veículos, Gaúcha, Globo Esporte e RBS, eu só quero uma vaga pra fazer meu pós-jogo lá também. Daí do estádio, tá? Eu também sou jornalista, tá? Também pago a SEG que nem todo mundo aqui. Mas pra mim não é liberado. Mas pra cá não é tão liberado. Pro Bagé é óbvio, vocês não vão recusar. Olha o tamanho que tá o canal. Pra Imortal também vocês não vão recusar a propósito, né? Que imprensa identificada, vocês andaram cortando pergunta também na coletiva. A gente sabe disso. Eu ia bater em vocês, mas por respeito a uma pessoa de uma rádio identificada que eu conversei com ela aqui. Tá? Ela pediu, não, deixa quieto que ainda vai sobrar pra nós aqui. Eu, tá bom, então por respeito a vocês eu não vou falar nada. Não vou jogar merda nesse ventilador. Vocês andaram barrando pergunta. E com a desculpa que os identificados viajam junto nos jogos fora. Então já tem a possibilidade de fazer pergunta fora. Ora bola, os caras estão gastando uma grana, estão fazendo um investimento, trazem patrocinador para ir fazer jogo fora e eles vão ser, entre aspas, punidos por isso, que aqui na nossa casa não poder fazer pergunta. Pra daí vir uma dona Lúcia ali lamber bola de vice de futebol. Tá feio, gente. Ou é todo mundo ou não é ninguém. Mudou, tá? Mudou o formato da coisa. Eles ainda têm audiência, só que tem audiência de cá também. Eu acredito se quiser. Eu vi que o Debate Raiz fez na convocação para a Copa a lista de audiência ali das rádios tradicionais que vão. Do estado aqui, das rádios e deles. A minha live aqui no meu canal, da convocação da Copa, deu mais que rádio tradicional de Porto Alegre. O meu pós-jogo, às vezes, dá mais que rádio tradicional de Porto Alegre. E não que o meu pós-jogo seja gigante, não. 150, 200, 300 pessoas simultâneas, às vezes 500 quando o Grêmio vai bem. Só que eles não botam isso e eles têm preferência. Por quê? Por quê? Porque eles não botam a cara aqui falar? Eu não vou mudar isso, mas espero que vocês mudem. Senão vão continuar rolando pedra pro lado de vocês. Um abraço a todo mundo aí, não esquece de deixar o like, se inscrever, chegar aqui. Tamo junto. Um abraço.